a gente tentar hoje aqui simplificar a forma da tornar mais acessível a compreensão, tá bom? Vamos lá. Então, a definição de cetoacidose é uma disfunção metabólica grave que é causada ou pela deficiência relativa ou absoluta na insulina. E é a principal causa de maior mortalidade no DM1. Quando a gente fala assim, deficiência relativa, a gente fala, por exemplo, dos pacientes ali que desenvolvem um quadro infeccioso grave, por um trauma, com liberação aí de hormônios contrarreguladores, eles já estão ali com quase uma falência pancreática e toda aquela liberação de glicose, né, e alteração metabólica, o pâncreas não dá conta de suprir, né? A gente fala de uma deficiência relativa. A deficiência absoluta é quando você pega um primo diagnóstico mesmo de DM1, que já tem ali um nível de degradação, de destruição de direta pancreática, onde praticamente não tem nenhuma produção de insulina mesmo. Tá? Então, assim, ela é caracterizada pela hiperglicemia, glicemia acima de 200, e pH menor de 7,3 ou bicarbonato menor de 18, na gasometria arterial, ou seja, venosa. A gente pode utilizar ou uma ou outra, porque a diferença é muito pouca do pH de uma para outra. Né? A gente quer observar esses parâmetros, né? A gente não quer ver pH low e tal. A gente quer bicarbonato e pH que de uma para outra é diferente, não vai mudar a nossa conduta, um pouco diferente da conduta. E o último critério é a cetonemia, que 3 milimol por litro, ou então cetonúria moderado ou grave. Então, com 3 critérios, a gente fecha a cetoacidose diabética. Agora, uma coisa importante para a gente lembrar é que, em relação à hiperglicemia, nem sempre você vai encontrar um paciente em cetoacidose com hiperglicemia. A grande maioria, sim. Mas, às vezes, você pode encontrar pacientes com glicemias normais e até hipoglicemia. Principalmente se for aqueles pacientes que já têm diabetes, que às vezes eles manejam ali em casa, aplicam ali uma dose de insulina a mais, então às vezes a glicemia cai, mas isso não significa que eles não estejam em ceto. Então, pacientes que têm tratamento parcial, em jejum prolongado, dieta com baixo teor de carboidrato e maior de gordura, e o uso off-label de inibidores de SGLT2, que são os glicosúricos que a gente fala que a gente usa no DM2, e que às vezes alguns podem, por ocasião, utilizar, e aí vai ter a perda de glicose pela urina e acaba mascarando aí essa hiperglicemia. Então, lembrar nessa cardioglicêmica que pode acontecer, mas via de regra é hiperglicemia acima de 200, com alteração com pH menor que 7,2, bicarbonato menor que 18. A cetonemia não é uma coisa que a gente costuma ter na prática, porque a gente não dosa nos hospitais beta-hidroxibutirato, que é o principal cetácido que a gente dosa. Então, esse critério, às vezes, fita de glicemia, você consegue, tem uma fita de cetose que você consegue monitorizar também, né? A gente pode utilizar o sumário de urina como alternativa, né, que a gente pode ver a cetonuria ali pelo sumário de urina mesmo, né, dá para ver pela graduação ali, para a gente identificar que está aí na produção de cetoácidos. Vamos lá? Então, a gente classifica a cetoacidose em 3 categorias, né? A cetoacidose leve, quando o pH está menor que 7,3 e bicarbonato menor que 18. A moderada, menor que 7,2 e menor que 10 de bicarbonato. E a grave, menor que 7,1 ou bicarbonato menor que 5. Né? Lembrando que aí você vê que tem 2 parâmetros, o pH e o bicarbonato. Você sempre vai escolher o parâmetro de maior gravidade. Né? Então, por exemplo, se você pega um pH de 7,2, porém ele está com bicarbonato ali entre 10 e 18, de 13, de 12, por exemplo, você vai considerar o pH 7,2 e classificar como moderado. Deu para entender? Então, sempre pego o parâmetro que leva para o mais grave, né? Compreenderam aí? A graduação certinho? Pronto. Falando um pouco da fisiopatologia. Por que ocorre, como ocorre a cetoacidose diabética, né? Então, você pode ter uma deficiência absoluta da insulina. Resumidamente, ela vai acontecer pela ausência ou deficiência importante da insulina, tá? É basicamente o mecanismo principal aí para que aconteça a cetoacidose. Então, você tem uma deficiência absoluta ou relativa, por conta de um estresse, de uma infecção, uma dose ineficaz, que às vezes eles dão uma subdose de insulina em casa. E aí, ocorre a liberação de hormônios contrarreguladores. Quais são os hormônios contrarreguladores? Aqueles que fazem oposição à insulina, que vão aumentar a glicemia e aumentar a resistência à ação da insulina. Então, a gente tem o glucagon, nós temos as catecolaminas, o cortisol e o hormônio de crescimento, que são os hormônios contrarreguladores.
E aí, uma vez que eles estejam aumentados na ausência de insulina para fazer esse contraponto, você vai ter um processo catabólico em todos os aspectos. Primeiro, né, na síntese de glicose. Então, vai ter uma quebra do glicogênio aumentar a glicose. Vai ter a glicogenese, né, hepática, aumentando também os níveis de glicose. Você vai ter uma proteólise, uma quebra de músculo para liberação de glicerol, que é substrato em aminoácido para a síntese também de glicose. Tudo isso vai culminar em hiperglicemia. Quando você joga lá necessidade de pouso, ocorre lipólise. A lipase sensível ao hormônio. Né? Ela é estimulada pelas catecolaminas, inibida pela insulina. Então, quando você tem déficit de insulina, você aumenta a quebra de gordura e começa a produção também de cetoácido, ali, a cetogênese, que é responsável pela acidose. Né? Então, a glicose, quando chega nos rins, acima de um nível de 180 mg por decilitro de glicose na corrente sanguínea, você começa a perder açúcar pelos rins. E onde vai açúcar, vai água junto, e junto com a água vai eletrólito nesse processo. Então, vai potássio, vai fosfato. Então, faz aquela hipocalemia característica e o paciente ele também começa a fazer desidratar, né? Aí junta cetonemia com acidose, o paciente começa a ter náusea e vômito. Então, começa a vomitar, isso intensifica o processo de desidratação. Desidratação reduz a perfusão periférica, começa a usar glicose queimando glicogênio, ou partindo para aquela via alternativa com composição de lactato. E você tem uma intensificação da acidose também com a acidose lática. Né? E aí vira esse ciclo, essa cascata, né? Que enquanto você não introduz a insulina nessa história, ela não vai parar. Né? Então a tendência é só se agravar. Vamos lá, Lu. Pode passar. Então, os sinais e sintomas da cetoacidose especificamente que a gente tem que ficar atento, né? Esse histórico de pólis, né? Tem que lembrar, as pólis, que é a característica do diabetes tipo 1. Poliúria, fazendo xixi demais. Polidipsia, bebendo muita água, consequentemente. Polifagia e a perda de peso. Então, paciente que chega no ponto de socorro com quadro de dor abdominal, de vômitos, né, que você suspeita aí, lembre-se de perguntar se está tendo esse histórico de pólis aí. Anorexia eu coloquei, porque alguns pacientes, quando chegam perto do diagnóstico, entram perto de fazer cetoacidose, eles, ao invés de ter polifagia, eles começam a reduzir a alimentação e fazer realmente perder a fome. Né? É um sinal que pode aparecer. Letargia, desidratação, muito característica da cetoacidose. Irritabilidade e confusão mental por conta dos distúrbios hidroeletrolíticos, que a gente tem que ficar atento. Hálito cetônico, por isso que eu coloquei aquela maçã podre ali, para mostrar que é característico desses pacientes ter esse hálito. O rubor facial, náuseas e vômitos por conta da cetonemia. Taquipneia, o paciente chega com aquela dispneia, com aquele desconforto, uma respiração com esse ritmo de Kuznauer, que a gente fala, né? Como é que é o ritmo da respiração, né? Ele tem uma respiração profunda, seguida de uma pausa, uma inspiração mais rápida, seguida de pausa, respiração profunda, pausa, respiração com pausa. Então, essa é a característica do padrão respiratório do paciente com cetoacidose. E as alterações do nível de consciência por alteração metabólica. Pode passar. Quero chamar muita atenção com isso, para deixar para quem trabalha principalmente nas emergências. Né? Essa conduta que a gente pode mudar o custo da vida desse paciente. Lembrar que pacientes taquipneia sibilância. A menina está com dispneia, você está ouvindo, tem um sibilo, um murmúrio está lá, sabe, bem distribuído. Pensa na possibilidade que aquilo ali pode ser um ritmo, uma respiração de Kuznauer, né? Pode ser realmente uma taquipneia com cetoacidose. Pegamos vários casos, desde pacientes usando, faz aqueles cursos de nebulização, né? 3 nebulizações e vai para casa. Né? Acontece isso. Não julgo, também tive os meus momentos também logo recém-formado, que eu às vezes não pensava mesmo não, né? Depois a gente vai, estuda e a gente aprende as coisas, né, Lu? Vômitos. Então, pacientes com vômitos, pacientes com dor abdominal sem diarreia. Então, aquele quadro que parece uma gastroenterite, mas cadê a diarreia da história, né? Tem aquela do abdominal, o menino está vomitando. Então, pede a glicemia capilar. Então, serviços já introduz na rotina essa questão da glicemia. Mas, assim, sempre pense, taquipneia sem sibilância, vômitos, dor abdominal sem diarreia, mede glicemia. Você pode fazer o diagnóstico ali mesmo, tá? Passa aí. Outro comunicado importante é esse aqui, ó.
Se você fez lá, tem pacientes com esse quadro, às vezes você dosou, viu que tem hiperglicemia, mas fez a gasometria e o paciente não está em cetoacidose. A gente já pegou também vários casos de pacientes que foram liberados com a guiazinha do SUS para procurar um endócrino pediatra. Então você tem, lembrando que o diagnóstico de diabetes é estabelecido por glicemia plasmática maior que 126, né? Ou teste de tolerância à glicose oral, acima de 200, ou você ter sintomas, que são aqueles pólis, mais uma glicemia aleatória capilar acima de 200. Você fecha um diagnóstico só com isso. Sintomas de pólis com glicemia acima de 200, maior ou igual a 200, você fecha o diagnóstico. Então, às vezes, crianças que têm no pronto-socorro diagnóstico de cetoacidose, ou de diabetes, não está em ceto, e que é liberado para casa sem insulina e, às vezes, só com a guia para o endócrino, que saberá Deus quando ele vai conseguir encontrar. Né? E aí volta em cetoacidose, não estava e acaba voltando em cetoacidose diabética. Então, internar a paciente para o treinamento e iniciar a insulinização. Se não tiver segurança, transfere para o serviço que tem disponibilidade, mas não perca esse paciente de vista. Ou então manda para o consultório, sem perder o internamento, retorna para o hospital para poder fazer esse link. Joia? Eu sei que vocês não fazem isso, não. Mas a gente pega um povo já peguei muita gente de UPA, né? Que às vezes o generalista atende lá e tudo nas UPAs, velho, lá em Salvador. Muitos casos, mas é muito comum isso. Muito comum isso acontecer. Em lugares que não tem gasometria, aí a gente pega aqui às vezes. Exato. Controla, faz a insulina. É isso, faz a insulina ali subcutânea, viu que baixou, libera para casa. Mas aí não sabe se está com cetoacidose. E aí você perde o paciente, né? E ele pode vir a óbito por conta disso. Então, assim, quais são os fatores que podem precipitar a cetoacidose? Então, a subinsulinização, né? Seja por má administração, omissão ou interrupção dos sistemas de difusão contínua de insulina. Então, hoje você tem mais, a gente pode ser que vocês possam encontrar pacientes que estejam usando bomba de insulina, por exemplo. Né? E às vezes a obstrução do catéter ali pode ser um dos motivos de evoluir para uma cetoacidose. Transgressão alimentar, muitíssimo comum, principalmente na adolescência. Uma fase complicada, né? Porque eles omitem dose, às vezes vai para a escola, não aplicam, ou realmente transgridem a alimentação. E é uma das causas. Processos infecciosos, trauma cirúrgico, como a gente falou, distúrbios psiquiátricos, uso de glicocorticoide, né? Também é um dos fatores que podem acontecer. Problema socioeconômico. Tem algo muito raro, que é a síndrome de resistência à insulina, né? Que são aqueles pacientes que você precisa de doses muito elevadas, acima até de 2 unidades por quilo dia. E às vezes você não controla porque existe a produção de enzimas que degradam a insulina no tecido subcutâneo. Então isso aqui é uma coisa mais rara de acontecer. É muito mais provável que seja uma transação alimentar ou um processo infeccioso por trás. Pode passar agora. Uma coisa... Volta. Isso. Pronto, outra coisa importante, né? Que eu pego ali, a cetoacidose ocorre somente no DM1? Não, viu? 5 a 25% das crianças com diabetes tipo 2 podem iniciar o diagnóstico com cetoacidose diabética também. Tá? E hoje, com a epidemia de obesidade, a gente tem encontrado muita criança também com DM2, né? Então, elas podem abrir o quadro com isso. Então, para quem está na emergência, para quem vai fazer isso, a conduta não vai mudar, porque o manejo da cetoacidose é a mesma e você vai ter que realmente começar com insulinização para esse paciente. Isso é mais para nós, endócrinos, pensarmos posteriormente que crianças que têm obesidade, que têm às vezes aquela acantose, né? Pode ser que ele seja um DM2 ali na história, né? É mais para nós observarmos depois que a gente vai pedir anticorpos, a gente vai fazer investigação aí. Deixa eu o pessoal tá reclamando um pouquinho do áudio, deixa eu só botar aqui. Pronto. Pode passar aí. Volta um pouquinho. Isso. Pronto, aí vamos começar a falar um pouquinho agora do manejo da cetoacidose, né? O primeiro ponto é onde é que a gente vai manejar esse paciente. Então, assim, cetoacidose grave, ou seja, pH menor que 7,1, bicarbonato menor que 5. Menores de 5 anos, pacientes que têm um comprometimento do estado circulatório. Depressão de nível de consciência importante. Pacientes com risco de edema cerebral, que são esses critérios, a menor que 5 anos, pH, cetoacidose grave, PCO2 menor que 21 e elevação de ureia. E distúrbio hidroeletrolítico grave, o ideal é você manejar em UTI. Tá? Os demais casos, aceto leve, moderada, né, que não enquadre nesses critérios aí, pode ser manejados na emergência desde que tenha uma equipe experiente no manejo do protocolo
escrito para o tratamento de cetoacidose, que tem disponibilidade de monitorização, né, e de laboratório para você dar prosseguimento aí na investigação laboratorial, que é muito importante, né. Uma vez que não tem disponibilidade, o ideal é realmente manejar em UTI, tá bom? Pode ir. Então, assim, a avaliação inicial do paciente que chega com cetoacidose. Então, você tem que tentar estabilizar esse paciente, né? Claro, primeiro ponto, obter os sinais vitais e o peso. Uma coisa acerca dos sinais vitais importante é a pressão. Porque às vezes o pessoal pensa, tá desidratado, vamos esperar uma pressão baixa, né? É possível, é muito difícil, né? Assim, porque às vezes o paciente com cetoacidose é muito difícil fazer um choque propriamente dito. Sempre quando tem choque em cetoacidose, você tem que pensar em outra possibilidade, tá? Mas às vezes eles chegam até com hipertensão no início, por conta da liberação dos contrarreguladores, né? Então, liberação de catecolamina ali, né? Aí o paciente faz um hiperaldosteronismo secundário, o paciente ele libera vasopressina por conta da desidratação. Então, tudo isso pode, às vezes, inicialmente, elevar um pouquinho a pressão desse paciente. Medir glicemia capilar, claro, e idealmente seria a cetonemia, mas a gente não tem essa disponibilidade de medir. Avaliação do nível de consciência pela escala de coma de Glasgow. Avaliar estado de hidratação, monitorização cardiorrespiratória, principalmente ficar atento às alterações eletrocardiográficas, principalmente dos distúrbios de potássio, que podem fazer, né? Aquelas características eu vou mostrar no slide um pouco mais na frente. Orientar a dieta zero, claro, até que o paciente esteja consciente, sem náuseas, vômitos e distensão abdominal. Garantir acessos venosos, a gasometria arterial e venosa. Coletar amostra para exames e avaliar aquelas outras medidas. Sonda nasogástrica, o paciente está com muito vômito incoercível, distensão abdominal porque fez um ilho paralítico por conta da hipocalemia. Cateterismo vesical naqueles realmente muito com depressão do nível de consciência, né, que você não tem como avaliar a diurese por fralda ou de outra forma. E o O2, os casos realmente de queda de saturação, PaO2 e choque, que é mais difícil. Pode passar, Lu. Foi? Pronto. Aí, sobre a avaliação inicial, eu quero falar sobre essa questão de avaliar o grau de desidratação do paciente. Isso é importante, porque isso aqui mais para frente vocês vão ver que vai fazer parte da definição da nossa conduta. Vai ser importante isso aqui. Você pode estimar a desidratação pelos sinais clínicos, né? Então você vai olhar a mucosa, né? Como é que está, se o olho não está fundo, se não está. Olhar pela pele, pelo turgor que você vai encontrar, né? Pela perda de peso que esse paciente tinha e perdeu. Mas diante da emergência, da urgência, é interessante avaliar a cetoacidose pela graduação dela, o grau de desidratação pela graduação e classificação da cetoacidose. Então, nas cetoacidoses leves, geralmente existe uma perda ali, um déficit de 3 a 5%. Nas moderadas, de 5 a 7%. Nas graves, de 7 a 10%. Então, fez a gasometria, você gradua a cetoacidose e ali você já tem uma estimativa mais ou menos da perda que esse paciente teve de líquidos. E como é que a gente calcula essas perdas? Então, ali, o déficit em ml é igual o grau de desidratação, né, vezes 10, vezes o peso real do paciente. Então, você tem um exemplo de uma criança de 20 quilos que chegou com a cetoacidose grave, onde a gente estimou que ela tem uma perda de mais ou menos uns 10% de líquidos. Aí você vai calcular o déficit como 10% vezes 10 vezes o peso, que vai ficar 2 litros aí de perda, que a gente vai ter que repor mais para frente na fase de reposição. Tá? Só para a gente entender como a gente pode avaliar o grau de desidratação pelo grau da cetoacidose e calcular o nível de perda em ml desse paciente. Eu posso disponibilizar depois, viu? Se vocês quiserem. Porque é bom quando a gente assiste assim, que a gente printa, né? Vai printando, fica tudo no celular printado. Minha galeria é cheia, velho, de prints. E aí, a investigação laboratorial. Então, é importantíssima a glicemia plasmática, é pra gente atestar mesmo, a glicemia sérica, tem que ter, né? Muito bom. O hemograma, lembrar desse detalhezinho aí, que é a leucocitose com desvio à esquerda. Então, assim, a gente vê assim, que geralmente vai antibiótico para todo mundo. Por um lado, eu entendo, porque é uma fase inicial, você está ali, né? Não sabe especificamente, não identificou o fator desencadeante. Será que é uma infecção? Está com leucocitose e às vezes faz reação leucemóide, né? Com níveis acima de 25 mil a 50, né? Com desvio. Então, realmente dá essa dúvida.
Mas investiga um pouquinho, vê se tinha aquela história de febre. Às vezes a mãe fala, não, eu acho que ele tinha febre. E acaba que coloca, mas depois repensa isso. Repense isso quando você tira da cetoacidose. Se você não encontrou foco, né, viu tudo ok, não precisa manter antibiótico. Lembrando que a cetoacidose pode fazer essa leucocitose com desvio à esquerda. Ureia e creatinina, a elevação da ureia pela desidratação. A própria acidose pode aumentar a creatinina um pouquinho também. Sódio faz a pseudo-hiponatremia, ou seja, um sódio mais baixo do que ele realmente é, por conta da diluição que você tem pela hiperosmolaridade, né? A glicose em si aumenta a osmolaridade, puxa muita água, dilui aquele sódio. E dá essa sensação de que o sódio é mais baixo do que ele realmente é. Ok? O contrário do potássio, que faz uma pseudo-hipercalemia. Ou seja, na dose dialética, o potássio fica parecendo que é maior do que de fato ele é. E é uma coisa que a gente vai ficar atento aqui, a correção que eu vou falar mais à frente, do potássio e do sódio. Entenderam aí? Então o sódio fica parecendo menor do que é de verdade, e o potássio fica no nível maior do que de fato ele está. Então, às vezes você pega um pedaço de 4, você pensa, tá menor. A real é que ele está menor, então você tem que pensar nesse aspecto. Cálcio, fósforo faz uma pseudo-hiperfosfatemia. Inicialmente, depois o fósforo cai no final, enquanto quando você começa o tratamento, pelo uso da insulina também, pode fazer uma queda de fosfato. Dosagem do cloro, porque você usa muito soro fisiológico. Às vezes você pode também fazer iatrogenicamente uma hipercloremia por conta disso. Obrigado, meu amigo. Amilase e lipase são muito sensíveis, na cetoacidose também ela eleva, não só em abdômen agudo, né, o pancreatite, embora raramente você pode ter uma ceto desencadeada por uma pancreatite por hipertrigliceridemia, mas pode se elevar também, na amilase e lipase nesses casos. O beta-hidroxibutirato, que é o principal cetoácido, que a gente não dosa, a osmolaridade sérica, que é calculada dessa forma, 2 vezes o nível de sódio, mais glicose dividido por 18, mais ureia dividido por 6. Aqui você vê como está a osmolaridade. É importante para diferenciar nos DM2 do estado hiperosmolar, né, que pode acontecer também, né, que é um diferencial. Não é muito comum a gente ver na pediatria, entendeu? Mas crianças com DM2 é possível que aconteça também. Né? Cerca de 2% dos casos, às vezes, pode ser um estado hiperosmolar, né? Então, é uma forma de diferenciar. Sumário de urina, glicosúria e cetonúria. Lembrando que a cetonúria, ou seja, os ácidos cetônicos ali que vem naquele sumário, não serve para a gente acompanhar o tratamento. Serve, às vezes, no diagnóstico inicial, mas para você acompanhar não adianta, porque ele vai resolver a cetoacidose, mas às vezes está eliminando ainda e fica persistindo com aquela cetonúria ali. Pode passar. Os exames complementares, ou seja, aqueles que vão além disso de acordo com sua suspeita clínica. Então, hemocultura, urocultura, né, se você tem um histórico aí de algum sintoma ou de febre que vinha, para investigar um foco. Raio-x de tórax se tinha sintoma respiratório. Raio-x de ultrassom de abdômen para afastar um abdômen agudo. Eletrocardiograma para ver as alterações eletrocardiográficas dos distúrbios hidroeletrolíticos. TC de crânio pelo edema cerebral, que pode ver uma complicação. Se tivéssemos como fazer, e histórico de, por exemplo, ingestão de salicilato ou de chumbinho, por exemplo, pode confundir. Eu já peguei até uma vez uma paciente no interior que eu trabalhava. Ela tinha intoxicação por organofosforado, tinha tomado chumbinho. Ela chegou, fez uma hiperglicemia e aquele padrão respiratório que me deixou muito na dúvida se era uma cetoacidose, que a gente dosou a glicemia na hora, estava bem hiperglicêmica, se era uma cetoacidose ou não. E faz inclusive a acidose, né? A intoxicação por organofosforado. Então, se tivesse como dosar, ok, atividade colinesterase e o perfil lipídico. Outra coisa que às vezes solicita, esses dias eu peguei uma paciente que estava com triglicérides de quase uns 700, um LDL estouradíssimo de uns 300, que depois que eu comecei a insulinizar ela, não usei medicação nenhuma. Entrou com insulina, automaticamente nos exames subsequentes que ela veio para mim no retorno, já estavam todos normalizados, só com a terapia com insulina, né? Então, se não tem insulina também, desajusta toda a parte lipídica, né? Vamos lá. E os diferenciais da cetoacidose, como eu falei, intoxicação por organofosforado, pode fazer hiperglicemia e acidose, mas o paciente vai ter aquele quadro, né, de broncorreia, cialorreia, miose, importante lembrar disso. Intoxicação por salicilatos, abdômen agudo, as crianças que chegam às vezes com muita dor abdominal, né,
pensa lá, será que é uma apendicite? Você está palpando ali aquela dor. E aí, quando você mede a glicemia, está com hiperglicemia, na verdade é uma cetoacidose e a dor é por desidratação. Então, tem que pensar nessas possibilidades. O estado hiperglicêmico hiperosmolar, que é caracterizado por glicemia acima de 600. Bicarbonato, você vê que é maior que 15, é um pouquinho reduzido, mas não chega a ser tão reduzido quanto na cetoacidose. Uma osmolaridade sérica maior que 320, mas não tem cetonemia, não tem cetonúria, né? Então, mostrando que tem insulina nessa pessoa, nesse paciente, que está bloqueando a evolução para a cetoacidose. E ele só está fazendo realmente uma hiperosmolaridade que cursa com alteração de consciência. As tubulopatias renais, que pode fazer perda também de açúcar na urina, mas que não vai ter hiperglicemia, e as infecções que a gente tem que lembrar aí. Pode passar. Pronto. Pronto. Aí nós vimos a avaliação inicial, classificamos a hidratação desse paciente, coletamos nosso sangue, nossa gasometria, tudo, classificamos, e aí a gente agora vai monitorizar esse paciente, né? Então a monitorização clínica tem que ser feita de 1 a 4 horas. Né? Média, a cada 2 horas você está sempre reavaliando esse paciente sobre os sinais vitais, nível de consciência, estado de hidratação, padrão respiratório, balanço hídrico, ver se a dose da insulina, o circuito todo adequado, é muito importante checar isso. E os sintomas de edema cerebral que podem acontecer tanto antes de iniciar o tratamento, como durante o processo, né? Quando você vai resolvendo isso, que é a hora que pode acontecer edema cerebral. Então, o paciente está bem, de repente, ele vai ter uma deterioração neurológica do nada. Então, cefaleia, bradicardia, hipertensão, vômitos recorrentes, irritabilidade, queda de sensório e saturação. Então, são sinais que pode estar vindo ali uma edema cerebral. Que a gente vai falar mais à frente, mais detalhes. A monitorização laboratorial é que a gente faz com glicemia a cada 1 a 2 horas. Isso é muito importante. Porque a gente vai trabalhar com a gente vai ver mais à frente, com a mudança na fusão de insulina de acordo com a glicemia. Então, tem que ser medida de hora em hora. Nessa fase é para ser medida de hora em hora que você vai fazer os ajustes para saber se a queda está muito rápida da glicemia ou se não está caindo o suficiente. Então, tem que ser a cada 1 hora. Gasometria a cada 2 horas. Eletrólitos, glicemia, função renal a cada 4 a 6. E, como eu falei, a cetonuria não vai ser utilizada para o controle da cetoacidose. Então, glicemia a cada hora, gasometria a cada 2, eletrólitos, função renal a cada 4 a 6 horas. Agora a gente vai passar por manejo mesmo, né? A mão na massa aí, para reverter esse processo, né? Salvar a vida desse paciente. Os objetivos do tratamento, seguindo essa sequência aqui, o primeiro ponto que vai se preocupar é corrigir a desidratação e o distúrbio eletrolítico, que é aqui que pode levar o paciente a óbito constantemente. Pela desidratação e pelo distúrbio que ele pode ter, por exemplo, um distúrbio de potássio. Ele pode parar por conta disso. Então vamos correr atrás disso, dessas informações e tratar e consertar logo esse primeiro ponto. Posteriormente, você vai corrigindo a acidose, revertendo a cetose com a introdução da insulina aqui nesse processo. Retornando gradualmente as modalidades que é a glicemia, monitorando complicações, identificando e tratando o evento precipitante. Então, o primeiro ponto é a hidratação. Eu lembro que na residência, né, eu saí da faculdade, eu falei, processo de coisa. Não sabia nada de acidose. Mas eu vou meter líquido nesse menino, que eu sei que o líquido vai ajudar de alguma forma. Né? Então, hidrate o paciente inicialmente. Você vai classificar se esse paciente tem sinais de choque ou se não tem sinais de choque. Sem choque, vai fazer aquela expansão de 20 ml por quilo. Soro fisiológico ou ringue lactato. Correr em 20 a 30 minutos. Repetir se houver necessidade, se você perceber que ele precisa, né, de mais líquido para poder restaurar essa perfusão periférica adequada e sair da desidratação. Então 20 ml por quilo, 20 a 30 minutos, alguns falam para correr em 1 a 2 horas, então vai tateando e vai sentindo isso aí, ok? Se tiver desidratação com choque, gente, aí soro aberto, 20 ml por quilo, corre rápido. Não melhorou, 20 ml por quilo, corre rápido. Pode repetir até 5 vezes se for necessário, né? No total de 100 ml por quilo. Então aqui, isso é que eu quero chamar a atenção. O choque hipovolêmico é uma complicação que é rara nessas doses. Pode acontecer? Pode.
Mas é raro. Quando você tiver isso e depois que você repôs 100 ml por quilo na primeira hora ali, o paciente ainda continua com perfusão prejudicada, entendeu? Hipotenso, precisando usar a droga vasoativa, pense que pode ter ali um choque séptico por trás. Ok? Então, a primeira fase é essa, expandir. Sem choque, 20 ml por quilo, corre 30 minutos até melhorar essa hidratação ou obter diurese adequada. Tá com choque, líquido mesmo, 20 ml por quilo, deixa aberto, em bolos e repetir até 5 vezes. Vamos lá. Lembrando, se eu ressaltar como o Lucas falou nisso, esse protocolo que eu estou apresentando a vocês, eu botei até embaixo, né, do nosso coordenador, da residência de endocrinologia pediátrica, lá da UFBA. Ele que estruturou esse protocolo de cetoacidose. Cada serviço, geralmente, já trabalha de uma forma diferente, da forma que lhe é mais conveniente. Nosso serviço lá trabalha com esse protocolo e a gente tem resolução de casos, em todos os casos a resolução, e em menos de 24 horas a gente consegue tirar os pacientes da cetoacidose, sem nenhum problema. Então pronto, fez a fase de expansão inicial, vamos partir para a segunda fase, ou a fase de reposição. A fase de reposição ela é constituída de manutenção e somado ao déficit menos a expansão. Joia? Por quê? Então a manutenção a gente calcula pela regra de Holiday, né? Que a gente já conhece, aquela regrinha lá. A gente calcula a manutenção do volume de 24 horas. A gente vai somar, é claro, do déficit que o paciente teve lá da desidratação. A tabelinha que eu mostrei, vocês lembram? Então você vai ter aquele paciente que teve aquela perda de volume lá atrás. Então a gente vai calcular esse déficit. A desidratação de 10 vezes o peso, de acordo com a gravidade, né? Se é acidose, lembra? Se fosse acidose leve, 3 a 5%. 3 a 5%. Moderada, 5 a 7%. Grave, 7 a 10%. Então, a graduação da cetoacidose, você vai e coloca ali o percentual. E calcula o déficit que ele tinha perdido. Mas que você, na expansão, repõe uma parte disso. Não foi? Por isso que a gente abate do déficit aquilo que você já fez na expansão. E você soma os dois volumes para achar o volume final. E aqui no Holiday Series é 100%? 100%. Sempre 100%. Viu? Daquele jeitinho. Então, atenção a isso aqui. Não ultrapassar o volume de 4.000 ml metro quadrado de líquidos nas 24 horas. É porque eu não coloquei com o cálculo do metro quadrado. Você lembra? Você lembra? Mas é só colocar peso vezes 4 mais 7 dividido por 90 mais peso. Tá? Ó, Rafaela Onco botou aqui, ó. Boa noite. Lembrar de registrar no prontuário. Porque esse volume feito, na maioria das vezes, na emergência, ainda precisa ser subtraído posteriormente na UTI. Exatamente. Perfeitamente. Então, nas 24 horas, a gente tem que respeitar esse limite de 4.000 ml por metro quadrado. Viu? Então, se você vê que nessa soma total você está ultrapassando isso, não passe desse volume, por conta do risco de edema cerebral. Joia? Pronto. Então, depois que você calculou o volume total, no final eu tenho um exemplozinho para a gente pensar junto, tá? Então, no final, depois que você calcula o volume das 24 horas de reposição, você vai agora decidir que solução você vai utilizar para começar. Mediu a glicemia naquele momento, depois que você expõe, você vai medir a glicemia e ver como está. Se a glicemia estiver maior que 250, a gente pode utilizar a solução hipotônica 0,45%, que é metade de água destilada, metade de soro fisiológico 9%. Ok? O pessoal da UTI, eles têm receio, às vezes, de utilizar a solução hipotônica, né? Pelo risco de atremia, edema cerebral também, tudo, mas os estudos mostram claramente, inclusive no Conselho da SPA recente, que se utilizar concentrações de 0,45 a 0,9, não tem impacto na deterioração neurológica do paciente. Tá? Então, isso aí não tem nenhum problema você utilizar uma solução hipotônica nesse aspecto. Então, glicemia maior que 250, solução 0,45, metade de água destilada, metade de soro fisiológico. Então, fazer 500 ml, correr ali, 250. Paciente, depois da expansão, teve diurese. Se apresenta diurese, você pode entrar com KCl 8 ml nessa solução. Já começa a repor o potássio. 40 mEq de potássio está aí. 1 ml, 2,5 mEq. A gente usa geralmente 8 ml. Né? Então, dá 40 mEq aí nessa solução. Se a glicemia já começou
já está menor que 250 quando você mediu, depois da fase inicial, da primeira fase, você usa a solução padrão. Nós utilizamos a solução padrão lá com soro glicosato 500 ml, NaCl a 20, 12 ml e o KCl a 19,1. Eu não botei ele em cima, mas é o mesmo. O KCl 19,1, 8 ml, tá? Que dá 40 ml. Era 6. Houve uma modificação recente. Que a gente usa aqui, eu uso ele nosso protocolo aqui ainda é com 6. Pronto, aí pode mudar, porque agora já é 8. São 40 ml para todas as soluções, viu, Lu? A não ser que tenha hipercalemia e tal, mas... Aí dá pra colocar, né? Exato, 8 ml. E uma vez que você iniciou a reposição com a solução de 0,45 e o paciente caiu a glicemia menor que 250, aí você vai migrar para outra solução padrão. Se você começa com de 0,45 e o paciente reduz a glicemia, você modifica para a solução padrão com glicose, mas se ele voltar a subir a glicemia, você não vai voltar para de 0,45, tá? Você vai continuar usando a solução normal e ajustar a insulina nesse aspecto. Deu para entender? E se ele já tiver menor que 250, já começa com solução padrão mesmo. Lembrando que sempre atesta a diurese e a introdução de potássio. Beleza? Pronto. Então, falar sobre correção de potássio nessa fase inicial. Então, a gente falou de hidratação, a gente vai falar de correção do potássio. Lembrar que a acidose, cetoacidose vai falar de pseudo-hiperpotassemia. Ou seja, que ela vai mostrar ali na dosagem além, acima do que de fato o potássio real está. E como a gente descobre qual é o potássio real? Fazendo a correção pelo pH. Então você reduz 0,3 a 0,6 mEq por litro. Geralmente uso 0,4 mEq por litro, né, na metade aí, de potássio para cada 0,1 unidade de redução do pH abaixo de 7,4. Então, por exemplo, o paciente está com pH de 7,1. Então, ele caiu 3 pontos aí, não foi? 3 pontos. Então, 0,4 geralmente eu uso vezes 3, 1,2. Se ele estiver com potássio de 3, por exemplo, você abate 1,2 desse potássio. Ok? Então, ele sai com 1,8 real. Então, você vê que na casa pode estar 3. Na verdade, quando você vai fazer a correção de acordo com o pH, está 1,8, né? E como é que qual a conduta que a gente toma em cima do potássio corrigido? Né? Então, se o potássio corrigido tiver menor que 2,5, você vai fazer a reposição rápida, que é o 0,5 mEq por peso calórico por hora, em 4 horas. 3 a 4 horas, você bota para correr esse potássio em correção rápida. Ok? Entre 2,5 e 5,5, você só vai fazer a solução de manutenção. Aqueles 40 que a gente colocou lá naquela solução de manutenção. A 5,5 você só administra potássio. Você espera uma hora depois, mede. Quando cair menor que 5,5, aí você pode introduzir na solução de manutenção também. Lembrando que essa reposição rápida ela pode começar já na expansão. Você começou a fazer a expansão ali, saiu o potássio, você já está vendo que ele está baixo, você já começa a lá. Antes de iniciar a insulina, gente. Antes de iniciar a insulina. Porque se você joga a insulina é potássio já para dentro da célula. Vai fazer, aí você afunda mais o paciente. Então, antes de você perceber que está menor que 2,5, antes de começar a infusão contínua de insulina, você vai fazer a correção de potássio rápida dessa maneira aí. Beleza? Sempre lembrando ali, ó, iniciar antes da posição de insulina, após segurar a presença de diurese do paciente, você explodiu ali, viu que ele apresentou diurese, você pode fazer a reposição rápida. Com monitorização cardíaca, respeitando a concentração máxima de 60 ml em veia periférica. É importante. Não pode ser mais que isso. Tá? Então, 60 ml em veia periférica por litro em veia periférica. Então, 30 ml para cada 500 ml que você for utilizar. Sim, se você não tem, se você for fazer o laboratório vai demorar, use o da gaso inicialmente. Ok? Se o aparelho estiver direitinho calibradinho, bate. A gente usa muito lá, usava muito. Pode passar, Lu. Pronto. Uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui é sobre a correção da acidose metabólica. Então a gente fala que é uma cetoacidose, né? A gente fica desesperado, pessoal. Pensa que corrigir o ácido, você joga uma base, né? Quer corrigir o que está ácido com um bicarbonato. Então, assim, hoje a prática é você evitar
ao máximo o uso do bicarbonato, gente. A acidose ela é corrigida com duas coisas, com hidratação e com reposição de insulina. Bota na cabeça, corrige a acidose diabética, certo? Acidose diabética com hidratação e reposição de insulina. Por quê? O uso de bicarbonato pode fazer hipernatremia, aumentar a osmolaridade, baixar mais ainda o potássio que já estava baixo, alcalose metabólica, acidose cerebral paroxística, dificulta a liberação do oxigênio para o tecido, então você piora a perfusão do paciente, aumenta a resistência à insulina e aumenta o risco de desenvolver edema cerebral. Então, antes de meter a mão no potássio para fazer, pense em tudo isso e segura a mão ao máximo. Se for para ser usado somente nessas condições de uma hipercalemia grave, depois que você corrige o potássio está muito alto, e na acidose grave, com pH MINOC 6.9 e BIC MINOC 4, tá? Com prejuízo de contratilidade cardíaca após tentativa de correção com expansão volêmica. Então, não é nunca a primeira opção. Mesmo que você pegue um paciente lá com pH de 6.8, bicarbonato de 2, de 3, você não vai entrar com bicarbonato. Ou bicarbonato de 2 e 3, você não vai entrar com bicarbonato de cara. Você vai fazer toda a primeira fase de expansão para esse paciente. Muito possivelmente, você vai tirar esse paciente sem precisar usar bicarbonato. Beleza? Se for utilizar, é aquela formulazinha do bicarbonato, que calcula o déficit, né? 15 menos o bicarbonato, vezes 0,3 vezes o peso do paciente. E você faz primeiro a metade, diluída 1:1 ou 1:3 com água destilada. Basicamente isso. Sempre 1:3, que 1:1 a gente já teve. Já teve? 1:3 é no mínimo a gente faz aqui. Então, pronto, para reduzir essas polaridades. Faz, né? Vamos lá. Pronto, então a gente fez a primeira fase, que foi a expansão volêmica, né? E aí, se o paciente tem um potássio muito baixo, MINOC 2,5 corrigido, a gente já fez nossa reposição rápida de potássio ali. Ou se não, o potássio não estava tão baixo, o paciente não estava em choque, a gente fez as expansões, melhorou, começou com diurese, você colocou a solução de manutenção já para correr, joia? Vamos agora fazer, após a primeira hora de expansão, a reposição de insulina para poder bloquear todo esse processo aí. Então, como é que a gente faz? Né? Nós tateamos lá por essa faixa de glicemia, tá? Então, de acordo com a glicemia que tiver, a gente coloca para infundir nessas faixas que a gente está colocando aqui. Então, glicemia maior que 250, entre 0,1 e 0,2 unidades por hora. Entre 180 e 250, 0,5 a 0,1 unidades por hora. 80 a 180, 0,25, 0,05 unidades por hora. E abaixo de 80 a gente olha para suspender a infusão de insulina pelo risco de hipoglicemia que esse paciente está de ter. Então você dilui 100 unidades de insulina regular em 100 ml de soro fisiológico. Essa divisão varia muito, né? Tem gente que faz 50 para 50, né? Nós sempre fazemos em torno de 100 para 100. Alguns concentram um pouco mais, de forma que fica uma solução de 1 ml para 1 unidade por ml. Ok? No SPAD, por exemplo, eles usam assim, uma dose de 0,05 a 0,1 de insulina. E a dose que praticamente corrige a cetose. Às vezes o problema você não precisa tentar demais. Não está corrigindo. Tem que pensar em outras possibilidades aí de ficar aumentando insulina para 0,3, 0,4. Entendeu? 0,05 a 0,1 unidades quilo-hora geralmente reverte as cetoses diabéticas. Mas a gente utiliza isso aí. E você pode monitorizar pelo quê? Pela queda da glicemia. Se você quer que caia mais do que 100, entre 50 e 100 é o que você quer por hora que caia. Né? Então, mais ou menos fica 70 ali se você observar, não é o que a gente usa, né? 180 a 70. A gente não quer que caia tanto. Se cair pouco, menor de 50, você aumenta. Se cair mais que 100, você vai reduzir. Você não quer que caia demais, corrija muito rápido o risco de edema cerebral. Assim, não deve ser utilizado por conta da questão da liberação errática do espaço curto. Então, é melhor para correr insulina periférica. Ok? E sempre fazer aquela lavagem, né, aquele prime no tubo com essa solução diluída de 40 ml passa para poder impregnar a insulina primeiro. Pergunta que a gente fica na dúvida do tempo que essa solução pode ficar. 24 horas, 12 horas. A gente já na rua, já temos uma de Então, 6 horas, exatamente. Tem que trocar 6 horas. É, o ideal. A gente tá nessa
6 horas. Isso. Pronto, aí, para uma redução de 50 a 100, a glicemia, lembrar que a glicemia pode se normalizar antes da correção da cetoacidose. Então, às vezes, o paciente começa a descer abaixo de 80 e a gente tenta suspender, né? É orienta a suspender tudo, mas assim, o melhor é você manter a infusão de insulina e botar a solução a 10% se for viável, do que você suspender, porque não corrigiu ainda. O paciente às vezes está em acidose ainda, mas com a glicemia que está beirando a hipoglicemia. Então assim, se puder substituir é melhor, porque você não suspende a infusão, senão você vai suspender a insulina ali, a infusão, por 30 minutos, averiguar essa glicemia e vai ver. Se acendeu, você reintroduz a infusão de glicose. Mas o bom é trocar mesmo pela solução a 10%. Está num serviço que não tem infusão de bomba de infusão, em algum lugar em que você não tenha como fazer isso, a intramuscular pode ser utilizada usando a insulina regular, medindo glicemia a cada 2 horas, de acordo com essas faixas que você vai fazendo essa modificação a cada hora, a cada 2 horas se for intramuscular. Se for venosa, a cada hora você vai observando. A subcutânea só naqueles casos realmente de cetoacidose leve, que o paciente está com a perfusão boa, que aí você pode utilizar o análogo de insulina ou então a regular também. Pronto. Quando é que a gente vai suspender a infusão de insulina? Primeira coisa, tem que ter resolução da cetoacidose. A cetoacidose vai estar resolvida quando você está com pH maior que 3 e bicarbonato maior que 18. Antes, o limite de bicarbonato era 15, Lucas. Não sei se vocês já modificaram isso aí. A gente suspendia às vezes com 15 e percebia que os pacientes ainda tiveram alguns pacientes que voltavam. Quando você fazia uma gasocontrole posteriormente à suspensão, eles voltavam a cetoacidose. A gente estava segurando realmente até chegar aí no 18 mesmo, tá? Como precaução. Então, assim, aí é a resolução da cetoacidose diabética. Pronto. Aí, resolveu a ceto, o paciente lúcido, orientado, sem vômitos, você vai iniciar a dieta com líquidos claros inicialmente para testar e evoluir até a dieta plena para diabético. Mas uma coisa importante aqui, ó, que se o paciente estiver lúcido, orientado, sem vômitos e está com aquela acidose leve ainda em infusão, você pode liberar a dieta desse paciente. Precisa você corrigir completamente para liberar a dieta, não. O paciente bem, já está com capacidade de poder ingerir, você já pode liberar a dieta para esse paciente, mesmo que esteja em infusão ainda de insulina. E você vai reduzindo gradualmente a hidratação, à medida que você vai introduzindo a dieta. Quando o paciente estiver comendo bem, sem necessidade de hidratação, aí você vai suspender a infusão. Mas antes de suspender, você vai fazer a aplicação de 0,1 unidades por quilo dose de insulina regular ou análogo de insulina rápida ou ultra rápida, 30 minutos antes da infusão, antes de você suspender a infusão. Ok? Então, 30 minutos antes de suspender, você aplica subcutânea, tá? Via subcutânea, 0,1 unidades por quilo dose de insulina regular ou análogo de insulina rápida. Ok? Alguns serviços usam a insulina basal, né? Antes. Né? Inclusive a SPAD, ela traz essa possibilidade. A NPH, né? Ou não? Antes Oi? de suspender a infusão da gente. Não, é sempre ela, a regular, a rápida. Não, eu falo assim, essa aí NPH, os consensos não. Antes de A NPH você pode fazer, depende do horário que você vai realizar. Não é uma regra você fazer a NPH, você tem que fazer a regular. Tá, antes né? de suspender a contínua. Exato, para suspender a contínua você tem que fazer rápido, subcutâneo, 30 minutos antes. Agora você pode utilizar, por exemplo, vai fazer a suspensão pela manhã, pode calcular a dose completa com o pH ali, já fazer a dose de NPH, porque a NPH só vai depois de 2 horas, né? E você está monitorizando esse paciente também. Você pode fazer uma dose de NPH ali, a dose que você faria. Mas se você perto do almoço, faça regular. Se à noite, da mesma forma, né? Você pode fazer aquele terço da noite da NPH e suspender. Também fazendo, claro, fazer regular 30 minutos antes. E depois somente suspender. Agora, o que existe no serviço, na SPA fala sobre isso, é a utilização, por exemplo, vai suspender de manhã, você faz uma base à noite, monitora, para você tirar de manhã, fazendo sempre a 0,1 unidades quilo dose de insulina rápida, né? Seja regular ou um análogo de insulina. Deu para entender? Joia?
E aí, quando você vai prescrever esse paciente, depois que ele sai da cetoacidose, você deixa a glicemia capilar de quanto tempo? Aí, perdão, isso realmente eu não especifiquei. A gente coloca antes das refeições, principalmente as refeições, e às vezes, se for uma dose na madrugada, mas para não incomodar tanto, basicamente... Seria antes das 3 refeições e antes de dormir? Antes das refeições e antes de dormir, para a gente ver se não está atendendo a hipoglicemia antes de dormir. Beleza? E com essa regra? Essa regrazinha, isso aí na verdade é assim, porque você pode utilizar, por exemplo, fazer 0,1 unidades acima de 200, deixar lá, né? Isso aí é muito variável, até porque essas faixas não podem ser fixas para todos os pacientes. O fator de sensibilidade à insulina muda. Se a criança é um lactente, é muito mais sensível à insulina do que uma criança adulta. Usar uma faixa fixa, isso aqui realmente eu botei imagina um FSI ali de 200 e tal. Mas isso aqui é mais uma coisa que a gente tatia, que a gente vai vendo no decorrer do internamento. Então pode começar dessa forma e depois você vai fazendo modificações a depender de como as glicemias vão se comportar, né? Aqui sobre a correção de fosfato, né, que a indicação de se corrigir somente se tiver uma hipofosfatemia grave, menor que 1 mg por decilitro, né? Aí usa o fosfato de potássio, né, que o ml tem 2 mEq ou 1,1 milimol, e aí você tem essa dose de 0,5 a 3 milimol por peso calórico por dia. E lembrar de descontar o potássio que você vai utilizar da reposição que você está fazendo. Mas assim, só nos casos mesmo de níveis menor que 1 mg por decilitro. Lembrar da hipoglicemia, que pode acontecer, né, como diabético, que está usando insulina, que é a glicemia menor que 70. Toda glicemia menor que 70 é hipoglicemia e tem que ser corrigida, tá? Se tiver menor que 70, o menor ainda está em cetoacidose, suspende temporariamente a infusão de insulina, administra os 2 ml por quilo, né, de soro glicosado a 10 para corrigir, espera 15 minutos para medir, e repete esse procedimento até a glicemia ficar maior que 70. Então, tá a mesma coisa para paciente inconsciente, que na enfermaria está inconsciente, muito sonolento, você não vai fazer oral, você vai fazer correção venosa. 2 ml por quilo de soro glicosado a 10%. Aplica, espera 15 minutos, mede de novo. Está abaixo de 70, aplica, mede, espera 15 minutos, mede de novo até ficar maior que 70. Ok? Depois que você corrige, você retorna a infusão normal. Viu uns pacientes que estão na enfermaria, que já resolveram a acidose, viu a glicemia, estava sudorico, pálido, com tremor, menino sonolento, está menor que 70. Ele está consciente ainda com digito oral, 0,3 gramas por quilo de glicose. Você pode usar na forma de glicosado 50. Então, 5 gramas em 10 ml, você tem ali 5 gramas em 10 ml, você calcula e faz a regra de 3 e dá para a criança. E mede glicemia capilar após 15 minutos, a mesma coisa. Mede 15 minutos, se está abaixo de 70, você repete o que você deu e vai fazendo esse procedimento até a glicemia ficar maior que 70. O que não pode fazer na enfermaria, por exemplo, é: o menino está em hipoglicemia, você pega, está antes do almoço, mete o almoço no menino e não faz nada. Tanto é que se você volte lá, que é uma coisa no slide anterior, se você olhar na faixa que eu coloquei ali, por exemplo, eu começo já a insulinizar com 70. Sabe? Por que isso acontece? Isso é importante a gente pensar. Se você começa, por exemplo, acima de 200, e uma criança dessa faz 150 antes do almoço, o que você vai fazer? Do almoço se insulinizar. Então você não cobra a dieta. Então você, se a criança de glicemia normal, você joga ele para 300. Porque cobrir o almoço. Deu para entender? Então fica a lição do crioulo doce. Então eu acho interessante você insulinizar a criança sempre. Vai comer, aplica. Entendeu? A insulina ali que é para comer esse 0,1 unidade, vamos dizer assim. Beleza? Ok. Aí é isso. E se a gente tiver hipoglicemia antes da refeição, corrige a hipoglicemia, aplica a insulina, espera o período no caso regulado, esperar meia hora para comer, não pode dar comida logo em seguida. Né? Os análogos de insulina rápida, você pode dar 5, 15 minutos a comida. Mas a regular tem que esperar meia hora para poder alimentar. Não pode dar comida de vez. Aplicou comida, não. Então, tá em hipoglicemia, corrigiu. Isso se for antes do almoço. Aí você corrigiu a hipoglicemia, viu quanto estava na correção, aplicou a quantidade de insulina e esperou o tempo para poder se alimentar. Ok? Isso vale tanto para paciente com hipoglicemia sintomática e assintomática? Sim, porque se tiver hipoglicemia, seja sintomática ou assintomática, você vai corrigir da mesma forma. Da mesma forma, excetuando o seu paciente. Aí você vai mudar a questão da administração. Se o paciente não tiver capacidade de ingestão, vai ser venosa.
Se não, ou o glucagon, né? Que a gente não tem a disponibilidade. É uma opção que tem. E se tiver oral, você vai corrigir oral mesmo, com soro glicosado a 50%. Entendeu? Pronto, aí você fez tudo bonitinho. Tudo nos conformes, entendeu? Hidratou o paciente na expansão e colocou para correr a solução ali dele com potássio. Né? Entrou com a insulina depois de uma hora que você expandiu, o menino estava já com diurese ali, a insulina correndo bem, mas não está resolvendo. O pH não quer subir, não quer se normalizar, está se prolongando demais essa cetoacidose. O que a gente pode pensar que possa ser? Em cetoacidoses muito graves, realmente, às vezes você demora mais para poder corrigir, tá? A gente já pegou cetos graves que às vezes duraram quase 24 horas para poder você conseguir tirar. Se tem, às vezes, um processo infeccioso por trás que não está sendo tratado, observado, pode também ser um motivo que possa prolongar. Uso de medicações, por exemplo, de corticoides, que às vezes está na prescrição, que pode estar ali também fazendo isso. Hidratação venosa insuficiente. Então, não está corrigindo, vale a pena você aumentar para 120, 130, hidratar mais dentro daquele limite das 24 horas que a gente pode, né? Os 4 ml metro quadrado. Uma acidose metabólica por necrose tubular renal, né? Não acrescentou soro glicosado na solução. Quando a glicemia caiu abaixo de 250, também é um dos fatores. E continuar naquela solução ali hipotônica, mesmo que a glicemia esteja abaixo de 250. Está insulinizando pouco. Não ajustou a dose de insulina a cada 1 a 2 horas. Não deixou o paciente 2 horas sem glicemia lá com a mesma infusão. Tem que estar vendo realmente se está caindo, se não está, para poder estar ajustando. Pode mudar logo. Usar insulina subcutânea para pacientes muito desidratados, não vai correr nunca. Lembrar disso aí, ó, checa a validade da insulina. Então, o prazo de validade expirada de insulina pode ser um motivo que não está corrigindo. Né? A porção alterada, por exemplo, a má conservação, está fora da geladeira. Você vê que não está límpida quando você observa. É importante a qualidade da insulina. O erro de cálculo no momento da diluição de insulina. Ficar atento a esses erros de cálculo. Às vezes pode estar fazendo subdose, diluiu demais, né? Fazendo pouco. Efeitos de bomba de infusão. Esse aqui é um dos principais fatores. Você tem que pensar que não está corrigindo. O problema de efeito de bomba de infusão é que o soro ou glicosímio, que também está errado, e a glicemia só está bem alta também. É uma das coisas que a gente tem que pensar. De acesso venoso, extravasamento do tecido subcutâneo, também tem que lembrar disso. Síndrome de Munchausen, que por preocupação, às vezes tem alguém que está provocando aquilo ali, bloqueando a passagem, né? Às vezes a mãe pode ser motivo, né? Essa síndrome, ela vai impede o jeitinho de coisa não acontecer. E acidose metabólica hiperclorêmica, por excesso de reposição de soro. Passei, Lucas. Só falar aqui. Às vezes você vai pegar garra nesse menino e o menino mantém aquela acidose. A acidose e o bicarbonato ainda baixo, não está subindo. Uma coisa que pode ser importante você sempre lembrar, quem trabalha em UTI, é a persistência da acidose após correção das cetocinas, que pode ser uma acidose hiperclorêmica, por conta da infusão de soro fisiológico. Né? Então, se a gente olha o NeoGap ali, o NeoGap nada mais é do que o equilíbrio mantendo a eletroneutralidade sanguínea. E os principais cátions que a gente tem é o sódio, o principal cátion, e os ânions que a gente tem é o bicarbonato e o cloro. E aqueles ânions que não são mensuráveis, que aí entra no NeoGap, que é chamado de NeoGap, que é os ânions que você não mensura e que estão ali para completar e manter o sangue neutro eletricamente. Na cetoacidose, o que acontece? Você tem o quê? O NeoGap aumentado, porque os cetoácidos ele entram naquela parte dos ânions não mensuráveis e vai haver uma redução de bicarbonato. E o cloro se mantém. Então, o que acontece? Na cetoacidose, olha para o NeoGap. Se o NeoGap estiver alto, geralmente vai estar em torno de 20 a 30 na cetoacidose. Se estiver acima de 35, é porque tem uma acidose lática ali junto, porque aumenta a quantidade ainda desses ânions. Então, NeoGap aumentado é cetoacidose diabética ainda presente. Se você tem um pH ácido com bicarbonato baixo e o NeoGap normal, pensar na possibilidade de acidose hiperclorêmica. Ok? Porque ali você vê que é o cloro que aumenta. Impede, né? Impede. Então o cloro aumenta, o bicarbonato fica baixo, continua baixo, né? E os outros não mensuráveis vão estar reduzidos, porque já resolveu a cetoacidose ali.
Então, é uma possibilidade, uma forma de a gente diferenciar. Quando você pega esse pH que não resolve, mas que às vezes a cetoacidose já está resolvida. Na verdade, é por conta de uma acidose hiperclorêmica. E a complicação mais temida que a gente pode ter é o edema cerebral, né? Por que isso acontece? Então, o cérebro está ali há muito tempo submetido a uma osmolaridade alta do sangue. O que ele vai fazer? A osmolaridade alta significa o quê? Que vai puxar líquido. Onde tem uma osmolaridade maior, vai puxar o líquido. Para o cérebro não desidratar, ele começa a produzir os componentes osmóis e diogênicos, que a gente fala, para poder equilibrar isso e segurar essa água, vamos dizer assim, e equilibrar a quantidade de líquidos. Então, o que acontece? Quando você corrige muito rápido demais a cetoacidose, você tira aquela elevada osmolaridade, bota ela dentro da normalidade e o cérebro está lá segurando as pontas. Então, de repente, ele se torna um meio mais osmolar do que o sangue. Aí ele pode puxar água e nesse de puxar água ele enche e vai demaciar, né? Então, a complicação mais temida pode ocorrer antes do início da terapia ou 24 a 48 horas após o tratamento. Ocorre em 0,5 a 2% dos pacientes e tem mortalidade de 40 a 90%. A fisiopatologia supõe-se que seja por conta disso. Pode ser citotóxico, vasogênico ou ocorrer como resultado de alterações osmóticas que eu estava explicando sobre isso aí. Vamos lá. Então, os fatores de risco crianças menores de 5 anos, primo diagnóstico de DM1, uso de um volume maior que 4 litros por metro quadrado, como a gente tinha falado, né? Faltou metro quadrado ali. Elevação da ureia na admissão. Então, quando a ureia está maior que 20, queda da glicemia maior que 100, por isso que não pode cair demais a glicemia. Então, o limite é 100 a cada hora. Se cai mais que 100, você vai fazer uma correção muito rápida, o cérebro não se adapta, entende? Então, tem que ser entre 50 e 100 a queda a cada hora. PaCO2 menor que 21, a reposição de bicarbonato, a temida, e o sódio sério que não se eleva durante o tratamento. Pode passar. Aqui nós temos os critérios, né, para poder fechar. Então, tem os critérios diagnósticos, que resposta motora e verbal inadequada à dor, decorticação, descerebração, paralisia de nervos cranianos e padrão respiratório neurogênico, Chine-Stokes, gemência. Então, são critérios que já diagnosticam, né? Um critério desse já fecha o diagnóstico. E você tem os maiores e os menores. Então, alteração de nível de consciência, desaceleração da frequência cardíaca, incontinência, vômito, cefaleia, letargia, tudo isso a gente tem que pensar que pode estar havendo edema cerebral. Pode passar. O tratamento é reduzir a taxa de hidratação para um terço do que você estava fazendo, reduz a hidratação, entra com o manitol, 0,25 a 1 grama por quilo, em 15 a 20 minutos e pode repetir a cada 6 horas se for necessário. Uma alternativa é a solução hipertônica 3%, 5 a 10 ml por quilo em 30 minutos, repetir em 2 horas se for necessário, para você reduzir aí, né? Então o manitol é um agente osmótico, ele vai puxar a água, vai liberar a água, tirar do cérebro, né? Para poder reduzir esse edema. Cabeceira elevada a 30 graus em postura neutra. Paciente não melhorar, considerar intubação, hiperventilação e consulta com neurocirurgia. Evitar a hiperventilação que faça a PCO2 cair abaixo de 22, porque é associado a um pior prognóstico. E dexametasona não tem indicação para o tratamento do edema cerebral na cetoacidose diabética. Então vamos dar uma treinadinha com esses. Vamos treinar um pouquinho só para a gente tentar ver se a gente organiza, né? Então nós temos um paciente que chega com 13 anos de idade, peso de 40 quilos, a superfície corpórea de 1,28. Dor abdominal e vômitos há 1 dia. Foi assim que ele chegou. Queixa de dor abdominal e vômitos há 1 dia, que não tinha diarreia. Então, dor abdominal, vômitos sem diarreia. Lembra, vamos medir uma glicemia para dar uma olhadinha, né? Ao exame ele estava com escala de coma de Glasgow de 3, desidratado 3 cruzes em 4 cruzes, com respiração de coma agudo, tempo de enchimento capilar de 2 segundos. Então, pronto. Vai pensar, mediu a glicemia capilar, estava lá, 240 mg por decilitro. A gasometria arterial mostrou um pH de 6,8, um bicarbonato de 4, potássio de 4, potássio corrigido foi para 1,6, né? E está aqui. Então, o primeiro ponto é, vamos classificar essa cetoacidose. Então, você tem um pH de 6,8, bicarbonato de 4. Ela alcança cetoacidose grave, porque está abaixo de 7,1 o pH e abaixo de 5 de bicarbonato. Então, é uma cetoacidose grave. Pronto. Potássio estava de 4.
Aí você olha o potássio lindo de 4, redondo ali, entre 3,5 e 4,5, maravilha. Mas não, lembre-se da pseudo-hipercalemia. Então, esse potássio ele está maior do que de fato ele é, quando você olha para aquele pH. Aí você pega lá, vamos abater, ó, 7,4 abate de 6,8, vai dar 0,6, né? Então, 6 pontos aí que foram reduzidos. Você pega 6 e multiplica pelo 0,4, lembra? A cada 0,1 que cai de pH, você tem que reduzir 0,3 a 0,6. Eu geralmente uso 0,4. Então, pronto, caiu 6 pontos de 7,4. Eu multiplico por 0,4, vai dar quanto? 2,4. E aí, quando você abate dos 4 lá, vai bater em 1,6. Então, ele tem uma hipocalemia grave, né? Pronto, o que a gente vai fazer para esse paciente agora? É bom você já calcular o volume máximo das 24 horas ali, 4 ml por metro quadrado, ele tem uma superfície corpórea de 1,28, dá 5 litros e 120, é o máximo de líquido que eu vou fazer para esse paciente em 24 horas. Já deixa no canto para você entender o volume global das 24 horas que não pode passar. Então pronto, zerou a dieta do menino, pegou os acessos dele, aí já coletou gás, coletou a amostra de sangue, né? Fez as medidas iniciais, vamos expandir. Soro fisiológico, 800 ml, 20 ml por quilo. Nesse caso dele foram feitas 3 expansões para ele melhorar esse estado de hidratação dele, ok? Mas na segunda expansão ali ele já estava com diurese. Ele já apresentou diurese. O que a gente vai fazer? Reposição rápida de potássio. 0,5 mEq por peso calórico hora em 3 horas. Que para ele vai ficar aí em torno de uns 29 mEq. E aí, para você manter a questão da concentração, vai diluir aí em 500 ml de soro, mais ou menos. Para manter ali no limite, né? Que vai ficar 30 mEq por 500 ml, né? 60 por litro e 30 por 500. Mais ou menos isso. Então, usou aí, só na primeira fase, 3 expansões deu quanto? 2.400 mais 500, né? Dá 3.100. Ok? Aí você passa, aí a gente fez isso aí, correndo lá. Vamos para a fase de reposição, voltar agora para correr o soro de manutenção. Depois que fez essa primeira fase. Fez as 3 expansões, depois o potássio. Vamos calcular a reposição desse paciente. Fizemos ontem, o peso calórico dele é 19, né? 1.900 aí, que é a solução 24 horas. Mais o déficit. Lembra? Ele tem uma desidratação grave, a gasometria é grave, então ele tem uma perda de 7 a 10%. Lembrou? De líquidos. Então, 10 vezes 10 vezes o peso do paciente dá 4.000, ok? Ali eu botei até, ali tá, equivoquei, né? Porque ali eu coloquei só 2.600, foi? Seria 2.400 mais 500, seria 13.100. Porque aí você vai pegar o déficit e você vai abater a expansão mais do que você usou na reposição de potássio. Porque você esqueceu. Exato. Adicionar a questão do potássio. Vamos. Isso, você usaria 2.400 mais 500. Ali, porque na verdade eu fiz essa correção depois. Exato. Não, 2.400 seriam 2.900. Pega 4.000 e abaixo de 2.900. Não é isso? Isso, 1.100. 100 representaria algum. Exatamente. Você pega 900 e daria isso mesmo, né? Vai dar 3.000, né? Daria 3.000 em 24 horas. Então ali, bater. Exato. Então esse vai ser o volume que você vai repor. Mas se você for medir a glicemia aí na hora de botar, tá 198 depois que você expande esse paciente. Então tá menor que 250. Que solução você vai usar? 0,45 ou padrão? Padrão, né? Exatamente. Entra com padrão. Já 500 ml, 12 de NSL, 8 e corre os 3.000 nas 24 horas. Entendeu? Tá vendo que é tão... Você tem estabelece algum limite no protocolo na sua prática para essa primeira fase de expansão de horário? Porque na USP tem aquele protocolo que eu uso de vez em quando também, de 2 horas, né? Chegou o paciente, ele te dá 2 horas para você expandir. Não, é isso. Se estiver no choque, você não pode. No choque, você vai fazer assim que se você parar para pensar, você vai correr isso quase que dentro de 1 hora, né? Você vai fazendo ali.
Mas você, por exemplo, no protocolo do Dr. Cres, ele coloca em torno de 1 a 2 horas. 1 a 2 horas, né? Exatamente. É a média que você pode colocar. Essa mensagem assim para não ter pressa, né? Não, isso, gente. Não tenha pressa para entrar com insulina. A insulina que a gente fica mais preocupado, né, de entrar logo com insulina, mas... Embora vai ser o que vai resolver, mas não tem que assim, ter pressa, o né? que vai levar o paciente naquele momento crítico a óbito são outras questões. É a desidratação e o subhidroeletrolítico. Chegou esse paciente, a preocupação maior é hidratar. Exatamente. Você falou que tem que corrigir o potássio. Exatamente. Até porque você não pode colocar porque você tem que corrigir o potássio. Porque senão você afunda mais ainda, né? Então, Isso da dose hiperclórica, eu posso alternar o soro fisiológico com rindo lactato? rapaz, esse não seria um problema, até porque posteriormente, quando você, ela mesma vai se controlando, né? Mas se você quiser, for uma opção, disponibilidade, pode utilizar, não tem nenhum problema. Qualquer uma das soluções pode ser utilizada, viu? Pode voltar aí. Então é basicamente isso mesmo, assim, né? E aí eu não coloquei o restante porque é só depois que você resolve, os critérios são os mesmos lá, resolveu, criança tá comendo, tá bem, tá consciente, tá sem vômito, mesmo que esteja com cetoacidose, pode botar a dieta para esse paciente, espera completar, saiu da cetoacidose, meia hora antes, 0,1 unidades por quilo, insulina rápida, seja regular ou análogo de insulina. Se tiver amanhã ou à noite, pode dar NPH, não tem problema nenhum. Entendeu? E é isso, gente. Muito obrigado. Isso tem ajudado vocês. Isso aí, turma. A mensagem qual é essa aí? Que é a gente não ter pressa, não ter pressa. Não. É o mais importante, de todos esses possíveis riscos, né, de que a apocalipse que você falou, desidratação, resolve isso e a insulina no momento correto, com calma. Perfeitamente. Perfeitamente. Não tenha pressa. Valeu, galera. Obrigado pela participação. Obrigado pela atenção. Espero que contribua com vocês. Tem um monte de participantes aqui, um monte de mensagem, um monte de coisa, viu, galera? Dando parabéns pra você. Depois eu vou te mostrar. A gente teve que foram simultâneos.